todos, sejam bem-vindos a mais um Velocidade aqui na TV Assembleia, a TV da gente de MS. Esse é o nosso programa para debater as questões do trânsito do nosso estado, sempre apresentando as últimas novidades sobre o tema e o impacto da tecnologia na mobilidade urbana. E no programa de hoje nós vamos conversar com Catiana Sabadim, ela que é coordenadora do Programa de Revitalização Urbana de Campo Grande. Você que dirige ou passa pelas ruas do centro da nossa capital já deve ter percebido que a cidade está em constante transformação nos últimos tempos. Isso se deve ao Reviva Campo Grande, programa da Prefeitura que promete transformar a mobilidade urbana para todos os usuários do nosso trânsito. Seja bem-vinda, Catiana. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Então, Catiana, a gente quer saber um pouquinho de como funciona esse projeto, como nasceu esse projeto Reviva Campo Grande. Conta pra gente um pouquinho. O Programa de Revitalização da Área Central de Campo Grande, ele nasceu de um plano de desenvolvimento para a área central, que há mais de 40 anos não tinha investimentos e que Campo Grande, como outras cidades de porte médio, começam a ter na sua área central um esvaziamento de população residente, uma perda de dinamismo econômico e há necessidade, então, de melhorar ou atualizar as infraestruturas para que essa área, que já é dotada de infraestrutura, continue sendo atrativa para os investimentos e para as pessoas. Quais são as principais ações? Bom, o Programa de Revitalização da Área Central ele é um programa integrado. Então, ele envolve tanto a melhoria de espaços públicos, vias públicas, sob uma ótica de mobilidade ativa principalmente, onde a gente muda um pouquinho o foco ali no centro de vias mais para as pessoas e menos para o transporte individual. E também um programa que tem a intenção de habitar a região central. Por quê? Porque Campo Grande, como outras cidades, a região central ainda é a região que mais possui empregos. E todo dia é um movimento pendular das pessoas saindo da periferia ou dos bairros, indo para o centro trabalhar e voltando no final da noite. Tudo concentrado ali. Tudo concentrado ali. Então, esse conceito de melhorar essa região para ter uma cidade mais compacta, mais próximo da onde as pessoas trabalham, esse é o conceito da revitalização, que tem efetividade, que vai gerar transformação no espaço. E pensando em tudo isso, o quanto você acha que influencia no nosso dia a dia a mobilidade urbana? Como você vê? Bom, a mobilidade urbana ela é fundamental, né? Como a gente se desloca, como a gente chega ao trabalho, como a gente leva os filhos para a escola. E aí a qualidade desse trânsito, a qualidade desse percurso, a forma que cada indivíduo usa o transporte influencia na coletividade. Por isso a importância de tentar se criar mecanismos para ter sustentabilidade, mecanismos que estimulem mais as pessoas a usarem o transporte público, por exemplo, em detrimento do transporte individual. Porque um ônibus ele leva de 37 até 40 pessoas. Um carro muitas vezes leva uma pessoa, no máximo 2 ou 3. E a gente já sente isso no trânsito, bem inflado de carros com uma pessoa apenas dentro. Campo Grande ainda tem o traçado de Campo Grande. Campo Grande foi uma cidade planejada para carros, né? E esse tem um lado bom, porque a gente permite ainda que as pessoas tenham um carro, que a gente se locomova ainda em Campo Grande num curto espaço de tempo, né? Mas, por outro lado, a gente já começa a perceber, principalmente em regiões mais adensadas, como é o centro, uma demora maior, porque você já não tem local para estacionar, as vias já não suportam todo o trânsito que estão ali, e aí é onde há necessidade do poder público intervir para tentar melhorar a qualidade dessa mobilidade, que é reverter esse ciclo. Então, vamos pensar um pouquinho menos no transporte individual e aí vamos investir no transporte coletivo, no que a gente chama de transporte de mobilidade ativa, que é um transporte não motorizado, a bicicleta, as pessoas andando, melhorar os passeios, gerar acessibilidade para que as pessoas também se desloquem a pé, que é, vamos colocar aí, o primeiro modo de locomoção das pessoas. E essas mudanças, você acredita que vai ser sentido a longo prazo ou logo vai ser sentido pela população? Na região central eu acho que já foi muito visível, né? A 14 de julho foi uma via em que mudou um pouquinho, ela é um marco no sistema de planejamento urbano, né? Onde a gente tirou ali pistas de rolamento, aumentamos as calçadas para que tivesse mais conforto para as pessoas andarem. E aí se criou aquele conceito de próprio shopping a céu aberto.
E os próprios comerciantes ali da via, que inicialmente eram muito resistentes à retirada do carro do estacionamento, começam a ver a importância de você ter uma via acessível, onde pode ir a família, onde ela virou também um espaço para novos usos, inclusive de lazer. Muitas pessoas hoje em Campo Grande, ou turistas que vêm de fora, vão na 14 de julho para andar na 14 de julho. Por que eles fazem isso? Porque a rua ficou mais agradável. Mais segura também. Mais segura, ela tirou o espaço do carro. O que a gente percebe nas cidades? Aquelas vias que acabam sendo priorizadas para o transporte individual com maior velocidade são as vias que perdem o interesse do indivíduo, das pessoas comprarem. Então, normalmente, uma via que ela é prioritária para o transporte individual, ela perde o dinamismo econômico que ela tinha, porque ninguém quer ir num lugar onde o carro passa muito rápido, onde tem muito barulho, onde tem insegurança, onde não tem acessibilidade. E é dessa forma que a gente vai transformando as cidades, e é nesse sentido que a gente fala que a mobilidade ela é muito importante, no sentido de a mobilidade não é só o carro, a mobilidade também é a bicicleta, são os pedestres, principalmente o transporte coletivo, que é fundamental nesse conceito de cidade mais compacta e de cidade mais sustentável. Na realidade, envolve tudo, né, a mobilidade urbana. Não tem só uma situação, é todas, né? São todas. E como o programa se relaciona com o plano de mobilidade urbana de Campo Grande, vamos falar também o que é esse plano e sua importância. Toda cidade tem um? A maioria das cidades tem, as com mais de 100 mil habitantes são obrigadas pela legislação. O plano de mobilidade ele é importantíssimo. Primeiro, para entender como funcionam os deslocamentos na cidade. Então, normalmente, quando uma cidade vai fazer um plano de mobilidade, ela tem que entender como que as pessoas se locomovem. Quais são as zonas ou os pontos que são os atrativos de emprego, por exemplo. Onde estão as infraestruturas como as escolas. Porque é esse percurso que as pessoas fazem no dia a dia. E, a partir desse entendimento, ela tem que tratar as vias para que você gere melhor qualidade nessa mobilidade. Então, é em cima do plano que a gente tem a prioridade das vias de transporte coletivo, a prioridade das vias para o transporte individual, a prioridade do aumento dos passeios para melhorar a circulação de pessoas. E o plano é fundamental para gerar esses traçados e para nortear os investimentos públicos que vão ser feitos numa cidade. E mediante todas essas mudanças, você acha que Campo Grande pode servir de exemplo para outras cidades ou até mesmo outros estados? Eu acredito que Campo Grande vai ser uma das poucas capitais no Brasil, se não internacionalmente, que vai ter um centro todo revitalizado e com acessibilidade. Porque hoje todo o programa de revitalização dessa área, que envolve um quadrilátero grande ali, além da 14 de julho, a gente está requalificando todo um espaço ali que vai assim da Calógeras até a José Antônio, da Avenida Mato Grosso até a Afonso Pena, com outras vias importantes de mobilidade também sendo tratadas. Toda essa área nós estamos refazendo calçadas, por exemplo. E por que a gente estava refazendo calçadas? Porque a gente quer gerar a acessibilidade universal. A gente quer que um cadeirante, um deficiente físico consiga se locomover nessa área sem nenhuma dificuldade. E eu acredito que talvez seja uma das poucas capitais ou cidades do país que vai ter um centro tão acessível como nós vamos ter. Pensando na inclusão, né, Catiana? Sempre pensando em todos. E a recepção dos projetos de revitalização internacionalmente, como a ONU ficou sabendo das iniciativas? Bom, esse é um tipo de projeto que os organismos internacionais têm muito interesse. Porque, como eu falei, hoje se prega muito essa questão da mobilidade ativa, de repensar as cidades dos carros. Basicamente, esse modelo de desenvolvimento, onde as cidades foram traçadas e planejadas para os carros, é um modelo da década de 70, década de 80, no máximo até a década de 90. E essa reversão desse processo já acontece nas grandes cidades, nas cidades europeias principalmente, e já se verifica nas cidades que têm melhor qualidade de vida, onde se repensa o modelo de planejamento. E a ONU, percebendo isso, óbvio, veio para Campo Grande, a gente virou um case de sucesso. A gente tem, quem financiou esses projetos foi o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que também é um organismo importante, internacional, de desenvolvimento para a América Latina como um todo. E aí eles perceberam o projeto e vieram conhecer a nossa realidade. E hoje Campo Grande, inclusive, é referência para outras cidades do país e até fora do país. E com todo esse conhecimento da ONU, essa ajuda, o que pode ser feito a partir disso? Bom, eles vieram entender o nosso case, porque nós estamos transformando
a região central, esse quadrilátero que eu passei para vocês, no que a gente chama de rua de trânsito calmo, de tráfego calmo, que é até 30 km por hora, onde, pelo menos na região central, o carro ele não é mais o protagonista, ele é um intruso. Ou ele vai estar junto com o pedestre, junto com a bicicleta, junto com o transporte coletivo no mesmo nível. Então ele vai ter que respeitar melhor o pedestre e toda a infraestrutura foi feita nesse sentido para a gente reduzir a velocidade de circulação desses veículos para dar mais segurança para as pessoas que transitam ali. É o maior cuidando do menor, né, Catiana? Essa é a lógica. Essa é a lógica do nosso trânsito. Então nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos para falar um pouco mais do novo trânsito da nossa capital. Continue com a gente. E voltamos com velocidade. Hoje o assunto é o Reviva Campo Grande. E estamos conversando com Catiana Sabadim, que tem coordenado as ações do projeto. Está gostando do nosso programa, Catiana? Estou adorando. Ai, que ótimo. Então, nós estamos sabendo que o nosso modelo de mobilidade urbana já foi procurado por outras capitais. Quais foram essas capitais? Como foram esses encontros? Conta um pouquinho pra gente. Bom, como eu falei para vocês, o modelo de Campo Grande foi um modelo implantado no Brasil, um dos poucos do país, e que virou referência até internacional. Então a gente já teve aí Curitiba entrando em contato para saber como que nós fizemos o embutimento da rede elétrica, como que foi esse processo da construção do projeto específico da 14 de julho. Rondonópolis, tivemos até comitiva do pessoal de lá para vir aqui entender o projeto. E muitas outras cidades que a gente conversa à distância, nesse período de pandemia, fizemos muitas videoconferências para passar um pouquinho da experiência da execução de uma via importante, especialmente a 14 de julho, numa área extremamente comercial, em que a gente conseguiu executar, inclusive, o projeto dentro do prazo. Que ótimo, Catiana. É muito bom ser referência, né? Ficamos, assim, muito convencidos com esse processo e muito felizes no sentido de ser uma boa experiência para o país e para a mobilidade e para as cidades. Catiana, nós falamos bastante sobre as iniciativas da Prefeitura, porque o trânsito é primordialmente um assunto local, que cabe ao município gerir. Mas existe algum relacionamento com outras esferas administrativas públicas? Sim, lógico. O Código Nacional de Trânsito é o que regra como que as vias vão se comportar. Então, isso existe um regramento, ele vem do Código Nacional de Trânsito, que inclusive teve uma revisão, se eu não me engano, em 2015, sim, onde coloca as novas regras, como funciona, por exemplo, dentro hoje dos famosos e do número grande de condomínios que estão surgindo. Então, a legislação anterior deixava meio dúbio como funcionaria o trânsito dentro desses condomínios. O novo Código de Trânsito já trouxe uma regulação sobre esse processo. Além disso, é ali que determina as velocidades médias pela característica das vias, as vias coletoras, as vias arteriais. Cada um desses conceitos para as vias se regra então a velocidade e, inclusive, a sinalização de trânsito que tem que ter para esses locais. Regulamentação específica, né? Primordial até para ter a organização dentro dos condomínios, por exemplo. Sim. E, Catiana, precisa seguir alguma diretriz nacional ou estadual? Não. O Código Nacional de Trânsito é o que regulamenta o que vai ser aplicado nas cidades, especificamente no trânsito urbano. Catiana, a gente sabe que esse projeto começou lá em 2004 no extinto Ministério das Cidades e a mobilidade urbana é algo que tem que ser pensado a longo prazo. Como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o antigo Ministério das Cidades, hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional, estabeleceu aí as regras do que se chama mobilidade sustentável. Então, o que é a mobilidade sustentável? É realmente repensar esse conceito onde o protagonista era o carro do transporte individual, né? O carro que as pessoas usam. Então, foi repensar a importância do sistema de transporte público, do transporte público para a sociedade, né? Ele é sustentável porque, como eu já tinha falado, ele leva muito mais pessoas do que um carro. Sim. E, além disso, repensar os espaços para o que a gente chama de mobilidade ativa, para as pessoas andarem, caminharem, se locomoverem a pé, para as pessoas usarem a bicicleta ou outros meios não motorizados, que a gente chama, e também, fundamentalmente, repensar o planejamento para que você crie uma cidade mais compacta,
O que é uma cidade mais compacta? É uma cidade um pouquinho mais adensada, onde as pessoas possam se locomover, ir para o trabalho, ir ao supermercado, ir à farmácia a pé. E aí, para que elas consigam fazer isso, elas têm que morar próximo da onde elas trabalham e em volta da onde elas residem tem que ter essa infraestrutura de mercados, padarias, para que você consiga aí fazer com que as pessoas se locomovam a pé. Visando assim a diminuição do transporte individual. Tudo isso com esse conceito. Com esse conceito. E fala pra gente um pouquinho da Rui Barbosa. Você falou da 14 de julho. Qual é o projeto para a Rui Barbosa individualmente? Eu falei aqui de uma forma geral do projeto, mas a Rui Barbosa, ela está sendo toda planejada num conceito de corredor de transporte. Hoje a Rui Barbosa em Campo Grande já é o principal corredor de transporte, é o corredor que mais tem transporte público passando e todo o tratamento que a gente está dando nela é nesse conceito. Então, o ônibus, ele vai ter prioridade, ele vai ter uma via exclusiva para ele circular. Nós estamos fazendo infraestruturas de tecnologias que permitam, inclusive, por exemplo, dar uma prioridade do semáforo no verde quando o transporte coletivo chega. O GPS do ônibus conversa com o controlador que está no semáforo e quando o ônibus está chegando, ele vai permitir que o verde e o ônibus não parem no semáforo. Tudo isso por quê? Qual que é o conceito disso tudo? É a gente melhorar a velocidade média para incentivar mais as pessoas a usarem o transporte coletivo. Porque essa questão do estímulo ao uso do transporte tem muito a ver também com o tempo e com a qualidade, né? A rua não pode ter buraco, a estação de embarque tem que ser uma estação mais confortável, com tecnologia, e o corredor da Rui Barbosa também, além de toda essa infraestrutura física, vai ser um corredor com muito conceito de cidade inteligente, voltada para a mobilidade urbana e voltada para o transporte coletivo. É o que a gente precisa, né? Falando sobre sustentabilidade, qual o papel que a preservação ambiental exerce nas políticas públicas? Bom, se a gente for linkar a sustentabilidade, o meio ambiente com o transporte, envolve todo esse conceito. A gente tem que reduzir a emissão, né? Para que a gente consiga deixar o ambiente melhor. E para reduzir a emissão, eu tenho que reduzir o número de carros. E como que eu faço isso? O velho conceito. O novo conceito que eu já estou falando aqui já há algum tempo, que é o quê? Priorizar a bicicleta, priorizar que as pessoas se locomovam a pé e também o transporte coletivo. Tudo isso gera uma cidade ambientalmente mais interessante, porque vai ter menos poluição sonora, menos poluição por gases. E um outro também conceito muito importante é que o futuro da mobilidade, a gente já pode falar isso hoje, é a mobilidade elétrica, né? A gente já verifica uma mudança de um padrão tecnológico, onde os novos carros vão vir com tecnologia elétrica, o próprio transporte coletivo é o futuro, é irreversível e isso também é muito mais sustentável e gera muitos ganhos para o meio ambiente, para as pessoas. E a gente já nota que essa parte de automóvel elétrico, já tem alguns aqui em Campo Grande que já aderiram à ideia. Ainda é uma tecnologia cara, né? Sim. Porque esses carros, eles são normalmente carros mais caros hoje em dia, mas é o futuro. A gente já vê, inclusive também, a questão de carros compartilhados, a questão dos próprios Ubers também foi uma revolução no processo da mobilidade no Brasil e no mundo, onde as pessoas, pelo menos, elas não usam mais o carro próprio, elas compartilham, mesmo que seja um carro que tenha lógica de individual, mas ele está circulando com muitas pessoas ao longo do dia. Isso também já é mais sustentável do que a pessoa retirar o carro dela da garagem e estar fazendo todo o seu percurso com um carro individual. Muito legal, Catiana, essa preocupação em atender as pessoas que necessitam de acessibilidade, pois todos usamos o trânsito, né? Todos com nossas características e limitações. Como está sendo avaliada a eficácia dos esforços para a acessibilidade dos cadeirantes? Bom, eu acho que, como eu já tinha falado também, a questão da acessibilidade talvez seja uma das questões mais importantes dessa revitalização toda. Todas as vias que nós estamos requalificando na área central e em outras áreas também, as vias de transporte público que nós estamos fazendo ao longo da cidade, elas têm essa preocupação de trabalhar a via pública com acessibilidade. Então, se pensa nas rampas que sejam acessíveis, as sinalizações para que os deficientes visuais possam
chegar até o ponto sem dificuldade, e inclusive as tecnologias dos próprios semáforos, onde a gente já tem ali uma botoeira que o cego pode usar, o surdo tem uma específica para ele, e num nível que também o cadeirante consiga ter o acesso. Então, toda a tecnologia utilizada, todas as infraestruturas feitas são pensando na acessibilidade universal. Pensando na pessoa com deficiência, não importa qual seja, né, Catiana? A gente tem crianças, a gente tem idosos, então a acessibilidade ela envolve a todos. Catiana, suas explicações foram maravilhosas. Obrigada por enriquecer o nosso programa com essa novidade que Campo Grande está apresentando para todo o Brasil. Mobilidade urbana também é saúde pública e todos ficamos felizes em ver o avanço dessa área. Agora, quem quiser falar um pouquinho mais com vocês, deixa pra gente os canais de comunicação, por favor. Tá, eu vou deixar aqui o site do programa todo de revitalização, que é o reviva.campogrande.ms.gov.br. Ali vão ter informações sobre o projeto, cronogramas, informações sobre as ações que estão sendo feitas, e no próprio site da Agência de Trânsito do município tem várias cartilhas, a lei, o Código Nacional de Trânsito, então pode se acessar que vai ter todas as informações ali. E a gente pede também, aproveitando o finalzinho aqui, para as pessoas terem um pouquinho de paciência, a gente continua com obras, mas elas estão já indo para um ritmo final, porque a cidade vai ficar muito melhor depois da implementação dessas reestruturações. Vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Obrigada mais uma vez, Catiana. Obrigada pela audiência e continue com a programação da TV Assembleia. Acompanhe também nossos conteúdos pelas mídias sociais. TV Alemes, 20 anos, a TV da gente, do IMS.